Olá, eu sou Murilo, você está no canal Getasca, canal especializado em organizações religiosas. O tema do vídeo de hoje é como o contador pode ajudar a igreja. Primeiro, entendendo a diferença entre isenção e imunidade. Se o profissional da área contábil não é capaz de distinguir essas duas situações, não significa que ele é um profissional ruim, que ele é um profissional que não vai conseguir atender às organizações religiosas. Somente isso. Não significa que ele não saiba, não seja especializado numa outra área, mas ele não buscou a especialização em uma organização religiosa. Então, o primeiro ponto, ele tem que saber identificar e distinguir o que é imunidade e isenção, porque são duas coisas completamente diferentes. A imunidade, a organização religiosa, ela nasce, ela não vai buscar, ela não perde a imunidade, ela nasce imune. Já a isenção, as entidades do terceiro setor vão buscar a isenção. A imunidade retroage, a isenção é dali para frente. Uma outra forma que o contador ele pode ajudar muito a igreja é quando há uma cooperação por parte da própria igreja. Como, por exemplo, o contador ele ter uma participação ativa no financeiro, na contabilidade, no fiscal, no DP, até mesmo com o jurídico. Um jurídico especializado em igrejas, que possa ter ali a parceria com a organização contábil. Isso vai fazer toda a diferença para a igreja. Quer ver um exemplo? Pegamos um caso aqui de uma igreja que comprou um telão em um outro estado. E esse fornecedor, ele queria por tudo que a igreja pagasse o DIFAL. E, pelo que eu entendi, ele já havia cobrado de outras igrejas. Mas aí, o pastor entrou em contato comigo e na hora eu falei, não, a igreja não tem que pagar DIFAL. Não tem que, ela não está sujeita a isso. Mandei a legislação, porque, como eu falei para vocês, nós nos especializamos em organizações religiosas. Então, todas essas particularidades, nós temos uma facilidade na hora para poder ajudar os nossos clientes. Mandei um texto, depois mandei um áudio e ainda falei com o pastor, se precisar, me dê o contato desse fornecedor para que a gente possa conversar. Mas não houve necessidade, ele entendeu e a cobrança do DIFAL da igreja foi cancelado. E espero que tenha servido para outras igrejas que esse fornecedor vai estar vendendo os produtos dele. Mas para que isso tudo aconteça, a organização religiosa precisa de uma contabilidade especializada em igrejas. Não tem como abrir mão disso. Uma outra questão aqui são as questões da prebenda. Uma dificuldade que muitos contadores têm em entender essa situação. Por exemplo, a prebenda é o sustento pastoral. Pastor não tem trabalho, pastor tem missão. Então não significa que tudo que vai ser colocado ali na prebenda vai ter incidência, mas tudo que entrar na prebenda tem incidência. Murilo, agora eu não entendi. Me explica. Vamos lá. Por exemplo, se a igreja é detentora do plano de saúde, o plano de saúde está em nome da igreja, e ela fornece para o pastor, não tem incidência de imposto. Mas se o pastor tem um plano de saúde por conta própria e a igreja está pagando o valor para que ele possa pagar o plano de saúde, tem que entrar na prebenda e haverá incidência de imposto. Assim como o aluguel da casa pastoral e outras rúbricas que existam dentro da prebenda. Se é da igreja e ela está fornecendo ao sacerdote, não tem incidência de imposto. Mas se o pastor ele tem por conta própria, ele vai receber isso através da prebenda e vai ter incidência. Assim como um trabalhador, ele não recebe o valor dentro do contra-cheque, do olerite dele, para poder ter o sustento da família dele, transporte, comida, moradia, roupa. A mesma coisa é com o sacerdote, porque o sacerdote ele é um contribuinte individual obrigatório. Ele está obrigado à retenção do imposto de renda como qualquer contribuinte brasileiro. O valor que ele recebe através da prebenda é um rendimento tributário, sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, e a igreja tem a obrigação de reter, repassar e informar. A diferença está no INSS. Não existe o patronal sobre o INSS dos sacerdotes. Dos profissionais liberais, sim, da folha de pagamento, sim, mas sobre a prebenda
não existe o patronal, mas a obrigação de recolher os 20% sobre o valor da prebenda é do pastor. Mas existe um diferencial através do COCIT de 2019. Esse COCIT fala que o pastor ele pode recolher diferente do valor que ele recebe de prebenda. O que seria? O pastor recebe R$5.000. Ele pode recolher em cima de 2 ou recolher em cima de 7. Ele precisa apenas respeitar o teto mínimo do salário mínimo e o teto máximo vigente no ano que ele está recebendo a prebenda dele. Outra dor muito grande das igrejas, onde o contador ele entra de uma forma essencial, são com os aluguéis. E aí a igreja como locatária ou como locadora, tanto faz. Ela como locatária e ela está locando aquele imóvel de uma pessoa física, ela precisa fazer as devidas retenções. E existe uma dificuldade muito grande das igrejas fazerem de forma adequada. Acabam levando isso para a administradora, para a imobiliária, que muitas das vezes não tem a expertise, o conhecimento para poder lidar nessa área. O contador é o profissional mais indicado nesse momento para isso. E fica uma dica aqui: o locatário ele é responsável pelo reajuste. Ele não precisa aguardar o locador fazer esse reajuste na mensalidade. Ele faz por conta própria. Por quê? Como está em contrato e acordado, se por acaso o aluguel não foi reajustado durante 1, 2, 3 anos, isso e não houve uma previsão no contrato, um aditivo, o locador ele pode cobrar retroativo com multas e juros. Então é importante que a igreja esteja atento nisso, tenha uma gestão de processo para os reajustes dos aluguéis. E ela como locadora, espera aí, Murilo, igreja é igreja, ela pode locar um patrimônio dela? Pode. E o rendimento comprovado na contabilidade, que é para a atividade fim de ser igreja, é um rendimento imune de tributos, imune de imposto. Uma outra forma que o contador ele ajuda de forma essencial às igrejas são nos processos internos, como pagamentos. Uma igreja que nós ajudamos com o tesoureiro digital, ela fazia pagamentos todos os dias. Nós orientamos, precisa ter um dia para pagamento. E os departamentos precisam se organizar. Outra é a questão de como receber uma nota fiscal, se ela está correta, se ela está válida, se ela tem que ter retenção ou não. E uma outra situação com os profissionais liberais que aquela organização religiosa contrata. Médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, enfim, todos os profissionais que a igreja ela vai contratar. Por quê? Ela precisa fazer a retenção do INSS, do IR e, em alguns casos, quando esses profissionais têm sede própria, a do ISS. Então, o contador presente na igreja, especializado em organizações religiosas, vai ajudar e muito as igrejas concernente a esses temas. E por fim, o contador ele vai ajudar de uma forma ímpar na questão de abertura da igreja, abertura de filiais, nas atas, nas reformulações estatutárias e ajudando a definir qual a governança daquela igreja e ajudando a igreja a definir a sua governança eclesiástica, que pode ser presbiteral, episcopal ou congregacional ou mista. E nesse momento, o contador ele ajuda e muito a igreja a definir a sua governança, porque dessa forma ela vai saber como vai fazer os trabalhos operacionais internos de administração da igreja. Querido pastor, pastora, líder de igreja, apóstolo, bispo, ainda assim, depois de todo esse vídeo, permaneceu com alguma dúvida? Nos procure imediatamente para que nós possamos cuidar da sua igreja. Que Deus abençoe sua família, abençoe sua igreja e abençoe o nosso Brasil. Até o próximo vídeo.